Olá, boa noite, tudo jóia? Tudo bem, gente? Então vamos esperar a doutora Gina. Boa noite, tudo bem? Esperar a doutora Gina entrar. Acho que ela já entrou aqui. Ela está entrando. Boa noite, Boa doutora, tudo noite, bom? tudo bem, João Paulo? Tudo bem? Como é que estão as Tudo coisas jóia. depois de pandemia? Então, Tudo bem, tentando fazer com que o ócio seja produtivo, né? Apesar de estarmos em é casa, verdade, trabalhando, estudando, verdade. Esse período eu estou estudando bastante. eu também estou As aproveitando para lives fazem com que a estudar. gente estude. Eu quero mandar um grande abraço É. para o professor Alexandre de Moraes, que eu acho que ele entrou na live agora. Muito obrigado aí, Alexandre de Moraes. Muito obrigado, professor, pela presença. Quem não é fã, né? Joia, Do professor Alexandre de Moraes da Rosa. é verdade, com certeza. Grande professor. Então, nosso tema hoje é juiz de garantias, né? Sim, um tema bastante interessante, né? Atual. Inclusive, João Paulo, eu queria lhe Sim, parabenizar pelas várias lives que você vem fazendo. Eu acompanho sempre que posso. Tenho aprendido bastante com muito você obrigado. e tenho certeza que hoje vai ser Muito um dia obrigado. mais uma oportunidade para aprender ainda mais. Vou aprender muito com você também. Muito obrigado. Assim, eu também vi que você está fazendo lives também, sempre que eu posso eu entro também. Você fez com o Leandro, né? Na Sim, verdade, ele que foi a ponte, né, para a gente fazer essa live verdade. hoje, Um né? grande abraço para ele. Inclusive, ele E, disse que iria hoje nos prestigiar com sua honrosa presença. é, e eu vi que você fez também com o professor César Bittencourt, né? Sim, Se não me fizemos uma engano. live de quase 3 horas. Debatemos Muito bastante. bem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de juiz de garantias. Assim, quem me Sim. conhece, quem já assistiu algumas live minha, sabe que eu não sou contra o juiz de garantias, eu sou, na verdade, favorável ao juiz de garantias. É um instituto novo, né, que veio na lei anticrime, dezembro de 2019, né, e que tanta polêmica está causando. Inclusive, foi objeto de duas ADINs, algumas ADINs, se não me engano, Sim, a de tanto da AMB, 6298, né? 6299, 6300, isso, 6305, todas questionando aí a é, constitucionalidade do juiz de garantias. inclusive da AJUF, né, da Associação dos Juízes Federais do Sim, Brasil, que eu faço parte, e da AMB também, da Associação dos Magistrados Brasileiros também, do Brasil, que aí é da Justiça Estadual. Né? Então, é um tema bastante polêmico. Eu, da minha um tema parte, bastante eu tenho polêmico uma e visão atual, bem, né? Bastante relevante, sim, tanto para quem estuda para concurso, como também para quem milita na vida prática, sem sombra de dúvidas, apesar de estar com a vigência suspensa. Acredito que irá entrar em vigor, né? Então é importante que todos nós estejamos atualizados. É uma verdadeira mudança de mentalidade, sim, né? A implementação do juiz de garantias. concordo com você. Você quer fazer panorama geral da matéria? Eu faço, como você quer proceder? Olha, tanto faz. Eu posso fazer aqui uma leve introdução e Tanto faz? você sinta à vontade para intervir, para fazer Pronto, suas ponderações e vice-versa. É um bate-papo bem combinado. informal. É um bate-papo. Então, Isso, exatamente. exatamente. Até as palavras foram iguais agora, João Paulo. Parece que a gente combinou. E, Verdade. então, eu vejo como bastante positiva essa modificação do Código de Processo Penal, né? O advento do pacote anticrime, a Lei 13.964, nessa tentativa de implementar no Brasil o juiz de garantias. E eu penso que uma pergunta que as pessoas fazem sempre é: o juiz de garantias é uma novidade? Eu penso da seguinte forma: a existência de um juiz responsável pela legalidade da fase de investigação, bem como pela salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais, esse juiz sempre existiu. Até porque existem matérias que são submetidas à cláusula de reserva de plenário, à cláusula de reserva de jurisdição, e, por óbvio, só podem ser Sim, decididas por um juiz. A grande novidade com a implementação do juiz de garantias é um critério de competência funcional, no sentido de que esse juiz que vai atuar na fase investigatória, fiscalizando a legalidade e a salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais do acusado, ele não vai poder intervir na fase processual propriamente dita.
É esta a grande novidade. E daí surge uma pergunta logo em seguida. E qual seria o fundamento do juiz de garantias? Qual a importância do juiz de garantias? E eu penso que a grande importância do juiz de garantias é assegurar um princípio que é supremo no processo, que é o princípio da imparcialidade. A partir do momento em que o Estado avocou para si a titularidade da função jurisdicional, é inerente ao exercício dessa função que ela seja exercida por alguém que não tenha interesse subjetivo no resultado da causa. Nós temos aí, atualmente, o estudos feito pelos psicólogos, a teoria da dissonância cognitiva, que já está sendo aplicada ao processo penal. E essa teoria, ela mostra que quando o juiz ele toma uma decisão no processo, ele, como qualquer outro ser humano, ele tem uma tendência natural de, posteriormente, tomar outras decisões para confirmar a decisão anteriormente tomada. Transportando isso para a linguagem do processo penal, num ditado bem popular, trocando em miúdos, dito de outra forma, um juiz que, durante a fase investigatória, decreta uma prisão preventiva, autoriza uma interceptação telefônica, ele estaria, ainda que de forma inconsciente, aqui a gente não está falando de má-fé processual, a gente está tratando de uma teoria, existem estudos nesse sentido, ele estaria, ainda que de forma inconsciente, contaminado para o posterior julgamento desse processo. Então, a bem da verdade, a implementação do juiz das garantias, ela tem essa importância, ela nada mais é do que uma blindagem, no sentido de blindar o juiz do processo dessas contaminações decorrentes da tomada de decisões da fase investigatória. Então, assim, essa introdução eu queria fazer e dizendo que a natureza jurídica do juiz de garantias, o que o juiz de garantias estabeleceu, a bem da verdade, foi uma competência funcional por fase do processo. Foi cedida as atribuições funcionais do juiz. Nós vamos ter um juiz de garantias que vai atuar na fase investigatória e esse juiz estará impedido de atuar na fase processual propriamente dita. Então, essas seriam as minhas considerações iniciais. E aguardo para ouvir suas preciosas considerações a respeito do tema. Então, na verdade, você expôs muito bem, aí, introduziu bem o tema nesse momento, né? E eu quero dizer o seguinte, da minha parte, como você falou, eu entendo também que quando o juiz toma decisões na fase inquisitorial, especialmente nas medidas cautelares, né, como você falou aí da questão quando ele determina, por exemplo, uma busca e apreensão, uma prisão temporária, uma prisão provisória, uma prisão preventiva, uma quebra de sigilo, naturalmente ele fica vinculado subjetivamente àquelas decisões, né? E isso aí pode vir comprometer a imparcialidade em momentos futuros. E como você bem falou, isso aí, na verdade, nada mais é do que é uma competência funcional, né, em que os dois juízes vão atuar no mesmo processo. Isso aí já existe no nosso processo penal, né? Um exemplo típico, que está, inclusive, é o processo do tribunal do júri, que a primeira fase é o juiz togado, a segunda fase é o juiz togado mais os juízes leigos, né? Então, isso daí já existe, tanto no processo civil como no processo penal. Se vocês considerarem que a execução penal nada mais é do que uma extensão do processo de conhecimento, também vai ter um processo, normalmente, um juiz que é responsável pela fase de conhecimento, outro juiz que é responsável pela execução penal. A carta precatória, você vai ter um juiz que expede a carta precatória, que é o juiz do conhecimento. O deprecado é o juiz que vai realizar aquele ato, né, especificamente falando. E justamente visando a garantir a imparcialidade do juiz é que veio essa previsão do juiz de garantias na lei anticrime, que é de dezembro de 2019. E o juiz de garantias seria justamente o juiz que vai atuar para decidir as questões cautelares até o recebimento da denúncia, né? Após o recebimento da denúncia, vai atuar o juiz da instrução e que vai julgar o processo. Esse juiz da instrução não está vinculado às decisões do juiz de garantias, né? Que tomou anteriormente as decisões. E como foi dito, gerou bastante discussão e controvérsia o advento dessa lei, né? Inclusive, tiveram muitos pedidos para que o presidente, à época, vetasse a lei nessa parte. No entanto, ele sancionou.
E aí a gente Para a teve surpresa algumas do ministro da agins, Justiça, né? à época, né? Sim, à E aí época. nós tivemos algumas agins, né? Nessas agins teve uma primeira decisão do Toffoli, né? Em que o Toffoli ele suspendeu por 6 meses, né, o juiz de garantia, a implantação do juiz de garantias, porque achou que era necessário esse prazo maior para implementar essa novidade no nosso sistema judiciário. Aí, quando chegou em janeiro de 2020, agora, quando foi o recesso do STF, saiu o Toffoli e entrou o Fux, o vice-presidente, né? O Toffoli saiu de recesso, o vice-presidente assumiu, e o Fux deu uma decisão revogando a decisão do Toffoli e suspendeu, até a análise do plenário do STF, a implantação do juiz de garantias, né? O fundamento da decisão, basicamente, são dois fundamentos, né? Uma de quem estaria interferindo na autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário, né? Na medida em que você cria, através de uma lei ordinária, né, uma nova, supostamente uma nova despesa, um novo órgão do Poder Judiciário, né? E a outra agora me falhou na memória, mas basicamente é essa o fundamento da decisão do Fux. É basicamente essa a decisão, o fundamento da decisão do Fux. Porque houve, né, um questionamento da dupla constitucionalidade do juiz de garantias. Questionou-se a constitucionalidade formal e questionou-se também a constitucionalidade material. Então, com relação à constitucionalidade formal, o questionamento ele veio em torno do vício de iniciativa. E o ponto fulcral a respeito da matéria foi: fere ou não o artigo 96 da Constituição Federal? Ou seja, a norma que implementa o juiz de garantias. O juiz de garantias foi implementado por uma lei federal, a Lei 13.964. E o que se questionou foi: o juiz de garantia ser implementado por uma lei federal fere o artigo 96 da Constituição Federal? Porque o artigo 96 ele diz que as normas de organização judiciária elas têm que ser regulamentadas pelo próprio Poder Judiciário. E então, sim, houve vozes a defender que estaríamos diante de uma inconstitucionalidade formal por desrespeito ao artigo 96. Só aqui um parêntese para dizer que Leandro acabou de entrar na live e agradecer, Leandro, lhe mandar um abraço aqui. Em nome meu e de João Paulo, que João Paulo já tinha falado de você no começo da live. Por isso que eu estou aqui me sentindo no direito de dizer que o recado é em nome dos dois. Então, o que acontece? Eu penso, e isso vai ao encontro do que você tinha colocado, que não é inconstitucionalmente, não é formal inconstitucionalmente. Por quê? Não é inconstitucionalmente formal, porque o próprio Código de Processo Penal, como você já exemplificou, ele tem, dentro de sua sistemática, algumas situações em que nós temos dois juízes agindo durante a persecução penal. E você muito bem pontuou o exemplo do Tribunal do Júri, em que há primeiro o sumário da causa e depois ao julgamento na sessão plenária. Então, a bem da verdade, a lei processual, ela trata de processo, ela trata de ação, ela trata de jurisdição. Então, se a gente considera que o juiz de garantias, ele tem por natureza jurídica ser uma competência funcional, a gente está dentro de uma lei processual. E a lei processual, ela é de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1º do Código Penal. E se ela é de competência privativa da União, nós não teríamos essa inconstitucionalidade formal que foi questionada. No Outro Norte, questionou-se também a inconstitucionalidade material do juiz de garantias, e com o fundamento de que a implementação do juiz de garantias estaria desrespeitando a autonomia financeira administrativa do Poder Judiciário. E, mais uma vez, o ministro Fux acenou, por ocasião de sua decisão de suspensão do juiz de garantia, de que, de fato, haveria essa violação à autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário. Entretanto, o ministro Toffoli pensa de forma diferente e eu coaduno
com os argumentos do ministro Toffoli. O juiz de garantias, ele é constitucional. Ele vai gerar dificuldades para a sua implementação? Por óbvio que vai. Isso é inegável. É forçoso reconhecer que haverá necessidade de uma reestruturação do Poder Judiciário para a implementação do juiz de garantias. Entretanto, isso não significa dizer que nós estamos mexendo nessa questão de dotação orçamentária. Nós podemos reorganizar os servidores, por exemplo, quando da implementação das audiências de custódia. O judiciário teve que se reestruturar para destinar juízes para diariamente realizar as audiências de custódia. Teve essa organização e foi possível. Então, eu acredito que o juiz de garantias, ele é formal e materialmente constitucional. Sabe, Gina, a gente foi muito feliz em fazer essa live agora, que o tema está sendo bem discutido já há algum tempo, mas surgiu uma novidade, tem cerca de uma semana, exatamente dia 23 de junho, na véspera de São João, né? Saiu o CNJ divulgou um estudo acerca do juiz de garantias. Quando saiu a lei, 2 dias após a sanção dessa lei, o CNJ montou um grupo de estudo para tratar da implantação do juiz de garantias. E esse estudo foi divulgado agora no dia 23 de junho. Tá? Esse estudo estabelece bases para a implantação do juiz das garantias. Esse estudo, na verdade, foi montado pelo corregedor do CNJ, o ministro Humberto Martins, né? que vai ser o próximo presidente do STJ. Né? Nesse estudo ficou dito o seguinte, que nenhuma diferença regional, que no Brasil é muito grande e tem muitas diferenças entre estados para estados, a questão da organização judiciária, compromete a implantação do juiz de garantias. Esse estudo, na verdade, começou em 26 de dezembro, né? Esse grupo de trabalho começou os seus estudos no dia 26 de dezembro e a lei foi sancionada exatamente na véspera de Natal, 24 de dezembro. Né? Então, esse grupo de trabalho do CNJ, ele consultou magistrados, tribunais, instituições tais como Procuradoria-Geral da República, Defensoria Pública, a OAB, né? E ele chegou a uma seguinte conclusão, que 1/3 das comarcas e subseções judiciárias possuem mais de uma unidade jurisdicional com competência criminal. Né? Então, a gente verifica que, na verdade, dá para resolver até dentro da própria unidade jurisdicional. Eu vou pegar o meu caso, que eu trabalho em Paulo Afonso, e toda a vara da Justiça Federal tem a previsão de 2 juízes federais funcionando por vara, que é o juiz federal titular e o juiz federal substituto. Né? E naquelas varas, subseções ou das seções judiciárias, que tiverem mais de um juiz com a mesma competência criminal, aí não vai ter muita dificuldade, porque, vamos supor, no meu caso, o titular que atuar na fase inquisitorial, o substituto vai atuar na fase processual e vice-versa. Né? E mesmo assim, nesses 2/3, menos de 2/3, que não possuem mais de uma unidade jurisdicional com competência criminal, nesse estudo ficou claro que não estão distantes de outras comarcas ou subseções judiciárias, de forma que um juiz de uma comarca próxima pode, inclusive, ajudar a compor a questão do juiz de garantias na comarca vizinha. Então, como você falou aí, não vai trazer grande dificuldade, até mesmo porque a gente tem uma novidade que é a implantação quase, pelo menos nos processos novos, se eu não me engano, até os processos criminais novos são todos eletrônicos, né, virtuais. Então, isso aí facilita bastante. Não existe mais a questão do processo físico, que o juiz tem que ficar se deslocando para poder verificar o processo. Então, o próprio processo virtual, ele facilita bastante a implantação do juiz de garantias, né? Sim, concordo integralmente, subscrevo suas palavras. Vou fazer apenas uma observação da realidade da Justiça Estadual, que às vezes é um pouco distante da realidade da Justiça Federal. Sim. A Justiça Federal, em regra, está mais bem aparelhada, não é verdade? Então, na Justiça Estadual, na área criminal, e eu digo isso com propriedade aqui no estado de Pernambuco, né? Nós ainda não estamos com os processos criminais todos digitalizados. Mas a pandemia, nesse ponto, ela foi positiva no sentido de dar um empurrão para essa modernização. E a tendência é que a gente fique também
com todos os processos digitalizados, o que, como você bem pontuou, vai facilitar bastante a implementação do juiz de garantias. Então, eu queria fazer só esse parêntese, trazendo essa realidade aqui de Pernambuco, da Justiça Estadual. Mas os processos novos criminais aí já começam digitalizados ou começam físico? Sim, começam digitalizados agora, em época de pandemia, mas até março, mesmo os processos novos ainda não estavam digitalizados. João Paulo, realmente é um problema. É um problema, mas eu penso que a gente vai avançar. O primeiro passo já foi dado, os processos já estão começando a ser digitalizados e eu acho que a gente vai conseguir alcançar essa meta. Tem um tema aqui de juiz de garantias, tem vários, né? A bem da verdade é um tema bastante amplo, complexo, importante, né? Mas tem uma questão que me chama bastante atenção e que eu penso que ela é de suma importância no momento de se aplicar o juiz às garantias. Quando o STF julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade e houver a implementação do juiz de garantias, vem gerando muita polêmica o artigo 3º-C, parágrafo 3º, que em uma apertada síntese, eu vou dizer o que diz o artigo, porque nem todo mundo está com o código na mão para acompanhar, mas que fala que os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias, eles deverão ficar acautelados na secretaria desse juízo, à disposição da acusação e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos e provas irrepetíveis, medidas de obtenção de prova ou antecipação de prova. E a gente tem visto que existe uma celeuma em torno desse dispositivo legal. Em que sentido? Uma boa parte da doutrina com a qual eu concordo, eu não sei qual é esse posicionamento, a gente não conversou especificamente sobre esse tema, com a qual eu concordo no sentido de que deve haver a separação física dos autos do inquérito, eles não devem ser juntados aos autos do processo. Eu penso que se a gente junta os autos do inquérito aos autos do processo, a gente está, ainda que de uma forma indireta, burlando o sistema acusatório. Porque a grande ideia, o grande fundamento do juiz de garantias, como a gente pontuou no início da live, é assegurar a imparcialidade do magistrado e evitar qualquer contaminação. A partir do momento em que o Estado, em que o juiz, em que pese não tenha tomado as decisões num processo investigativo, no caderno investigatório, se ele tem acesso a essas informações, a gente tem o risco dessa contaminação. Então, eu penso que o mais acertado é entender esse artigo 3º-C como uma exigência de que os autos do inquérito não mais acompanhem o processo. Isso não significa dizer, inclusive a lei é muito clara com relação a isso não significa dizer que as partes não vão ter acesso aos autos do inquérito. A acusação e defesa podem e inclusive devem ter acesso aos autos do inquérito. Mas em que sentido? Para estudar e perceber quais são as testemunhas importantes para rolar para a fase processual, para perceber quais diligências são necessárias na fase processual, mas não para juntar e contaminar a decisão do juiz. Mas também sei, e eu acho que por uma lealdade ao debate, que não existe apenas esse posicionamento, a gente tem que expor o pensamento diverso, até porque vivemos um Estado democrático de direito e eu penso que a divergência só engrandece o debate. Então, nós temos posicionamento em sentido diverso, alguns... Né? Existe alguns doutrinadores alguns doutrinadores dizendo que não, que essa não é a melhor interpretação do artigo 3º-C, parágrafo 3º, mas sim que a partir do momento em que não foram revogados o artigo 12 do CPP, que diz que os autos do inquérito eles devem seguir a denúncia ou a queixa, e também não foi revogado o artigo 155, que permite que o juiz decida não de forma exclusiva, mas também baseado nos elementos informativos. Então, existem
um posicionamento de que, pela ausência de revogação dos artigos 12 e do artigo 155, esse artigo ele seria digno de uma interpretação restritiva, no sentido de que sim, de que o inquérito ele deve continuar a acompanhar o processo. Eu falei sobre os dois posicionamentos que eu tenho visto na jurisprudência, na doutrina, a jurisprudência ainda não se manifestou, estou inclusive ansiosa para saber como serão as decisões jurisprudenciais em torno dessa matéria, mas gostaria bastante de ouvir sua opinião sobre esse tema, que será de fundamental relevância na prática, né? Sabemos, já dissemos várias Sim. vezes, que o juiz de garantias está suspenso, mas trabalhando na hipótese de que ele vai ser implementado, qual seria a sua interpretação em torno dessa tão importante matéria? Então, Gina, você falou aí da questão da divergência, que a divergência constrói o debate, e com o debate a gente consegue chegar a um denominador comum, mas nessa parte daí eu não divido de você, na verdade até concordo. Eu acredito até, vou mais além, você falou aí do artigo 155. Na verdade, esse dispositivo, novo dispositivo legal que veio na lei anticrime, na minha visão, nada mais é do que um aperfeiçoamento do artigo 155 do Código de Processo Penal, né? Porque o artigo 155 do Código de Processo Penal diz lá que o juiz não pode condenar ninguém com base em prova exclusivamente produzida no inquérito. Isso aí por quê? Porque no inquérito policial a prova não foi produzida de acordo com o princípio do contraditório e não para a defesa. Então, como é que o juiz vai condenar alguém com base em uma prova que não foi produzida com o contraditório para a defesa? Então, na verdade, esse novo dispositivo legal, para mim, só vem, na verdade, em realidade, aperfeiçoar o artigo 155 e garantir que o juiz, quando for proferir a sentença, tenha só acesso às informações que foram produzidas após a denúncia, durante a ação penal, na instrução penal, né, e com base no contraditório para a defesa, tirando aquelas provas irrepetíveis, né, que aí necessariamente vão constar da ação penal. Mas eu penso que, da mesma forma, da mesma forma como você, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso, na verdade. Eu penso, inclusive, que isso daí é um melhoramento do nosso sistema processual penal, de forma a implementar todas as garantias processuais que já estão previstas na Constituição Federal. Isso daí, na verdade, é uma implantação, para mim, um melhoramento do nosso sistema processual penal à luz dos princípios do processo do contraditório para a defesa. Lembro que na própria lei anticrime tem um dispositivo bem parecido, que diz que o juiz que teve acesso, contato com uma prova ilícita, não poderá continuar no processo. Está suspensa também, né? O artigo 157, parágrafo 5º. Isso, está suspenso também. Mas eu penso que andou bem o legislador. Isso aí por quê? Imagine, eu estou aqui, né? Eu sou juiz do processo e foi feita uma interceptação telefônica, por algum motivo essa interceptação telefônica foi anulada posteriormente, e está claro lá na interceptação telefônica que o réu cometeu o crime. Mas o juiz que ouve isso, naturalmente ele fica contaminado e ele vai buscar algum argumento, alguma outra matéria probatória para justificar a condenação do réu, já que ele sabe que efetivamente o réu cometeu o crime, né? Assim, em que pese possa gerar um questionamento por parte da sociedade, mas o fato de se produzir prova ilegal não é uma garantia para todos nós. Exatamente. Os meios não justificam os fins. Então, se hoje diga. Não, pode concluir seu raciocínio. É porque você falou uma coisa que eu digo sempre, eu quero depois falar sobre isso. Se hoje, eventualmente, estamos fazendo com que os meios justifiquem os fins, e hoje estamos fazendo uma suposta justiça para prender e condenar alguém, amanhã ou depois, esse mesmo sistema desvirtuoso pode se voltar contra nós, né? Então, é importante que as garantias processuais penais não são somente para os réus, somos para toda a sociedade, né? Até porque ninguém está imune de praticar um crime. A nossa legislação penal e processual penal
principalmente a penal, é tão extensa, tem previsão de tantos crimes, né? E eu já tive um professor de penal que dizia: todos nós já cometemos um crime no mundo, ou na vida, desculpa. E é verdade, quando a gente fala da vida alheia, às vezes é crime, né? Quando a gente fala, ó, às vezes, se é a cópia do livro, né? Eventualmente pode configurar o crime de autoria, né? Enfim, então os crimes ambientais. Então existem tantos crimes que, eventualmente, esse sistema desvirtuoso pode se voltar até contra nós mesmos. Você pode falar aí. Então, eu ia falar, em outras palavras, também o que você disse. Eu costumo dizer sempre a seguinte frase. Eu acho que algumas pessoas que estão acompanhando a live, que convivem comigo, já até me ouviram dizendo isso. Em que pese os direitos e garantias fundamentais, processuais fundamentais, é uma expressão cunhada por Canutilho, em que pese os direitos e garantias processuais fundamentais, elas sejam, em regra, exercidas de forma individual, elas são pensadas em benefício de toda a sociedade. Quando você coloca os fins não justificam sempre os meios, eu digo sempre, não basta a existência de um processo penal. Tão importante quanto a existência de um processo penal é também a forma como ele é desenvolvido. Porque se, de um lado, uma das missões do processo penal é a busca da verdade, também não podemos esquecer que, no outro norte, uma das missões do processo penal, aqui estão dizendo que travou. Você está me ouvindo, João Paulo? Eu estou ouvindo e estou vendo. Ah, então ótimo. Não sei se algo... Dorinha, talvez seja alguma coisa no seu celular. Se alguém estiver mais achando que está travando, por favor, me avisar. Então, se de um lado o processo penal ele tem como uma das suas missões a descoberta da verdade, a gente tem que sempre lembrar que ele também tem por missão a salvaguarda dos direitos e garantias individuais. Nós não podemos admitir que sejam relegadas ao ostracismo direitos e garantias fundamentais como forma de preencher indesejáveis lacunas de punibilidade. E a gente tem que deixar isso de forma muito clara. Toda vez que se defende um juiz de garantias ou a implementação de qualquer outro ponto desse pacote anticrime que seja favorável ao acusado, a sensação que se tem é de que a gente está levantando uma bandeira da impunidade. E nós não estamos. O direito de ser julgado por um juiz imparcial, ele é fundamental para que nós tenhamos, de fato, um sistema acusatório. Ora, inclusive, aí quando a gente fala no artigo 155, eu lembro também de plano do artigo 156. Quando a Constituição Federal fala lá no artigo 129, inciso 1º, que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, a nossa Constituição, ela está, ainda que de forma implícita, adotando o modelo acusatório. O pacote anticrime, mais precisamente pela redação conferida ao artigo 3º-A, ele foi expresso em dizer que o processo penal brasileiro ele vai ser parametrizado pelo sistema acusatório. É bem verdade que esse artigo 3º-A, ele também encontra-se com a vigência suspensa. Foi mais um efeito manada. Questionou-se a inconstitucionalidade do artigo 3º-B, que é o juiz de garantias, e junto foi o artigo 3º-A, que é o sistema acusatório. Tanto é que ele foi na decisão do Fux, mas ele não tinha ido na decisão do Toffoli. E aí o que acontece? Nós temos o artigo 3º-A dizendo que a gente tem um modelo acusatório e a gente tem um artigo 156 conferindo poderes instrutórios ao juiz. Nós temos um artigo 3º-A dizendo que a gente tem um modelo acusatório e a gente não tem uma disposição do nosso Código de Processo Penal proibindo que o juiz condene quando o Ministério Público e Defesa ambos pedem a absolvição. Então, são essas séries de contradições que permitem que, muitas vezes, esses ranços inquisitórios, eles permeiem os meandros do processo penal. Porque, muitas vezes, ao invés de se procurar buscar uma interpretação sistemática, e digo mais, uma interpretação constitucional e até mesmo convencional das leis, apenas se busca uma interpretação literal para não se fazer valer os direitos e garantias fundamentais. Então, voltando àquilo que a gente estava discutindo, que é a questão da separação física dos processos do inquérito, que não mais puderam seguir para o juiz de instrução e julgamento, eu penso, com todo o respeito ao posicionamento em sentido contrário, que isso é uma verdadeira burla ao sistema acusatório. Eu penso que essa forma
de agir, ela não encontra ressonância no nosso modelo constitucional e convencional. E penso também que ela não cabe dentro do espírito, se a gente for fazer uma interpretação sistemática do juiz de garantias, como a gente já bem pontuou, se o objetivo dele é assegurar a imparcialidade, essa imparcialidade ela vai ser quebrada se o juiz tiver acesso aos autos do inquérito. Eu concordo com você e nego, viu, que, na verdade, a gente está passando por uma mudança no âmbito de mentalidade do próprio processo penal. Eu me formei em 2002 e comecei a faculdade em 97. Eu me lembro que na época se falava que vigorava no processo penal o princípio da verdade real, o princípio da indisponibilidade do processo penal. Então, em razão desses dois princípios, o juiz poderia e deveria buscar a produção das provas de ofício, né? E a gente verifica que, desde ali, quando eu me formei até hoje, a gente vai passando por uma mudança lenta e gradual, de mudança de pensamento mesmo. Se a gente for verificar de lá até hoje, a gente verificou que, por exemplo, o interrogatório, que era no início, passou para o final para garantir o contraditório para a defesa, para quando o réu tiver conhecimento ou for interrogado, ele tenha conhecimento de todas as provas que foram produzidas contra ele. A questão da alteração da ordem das perguntas, né? Que antes era o juiz que começava perguntando, agora quem arrolou a testemunha começa perguntando, e o juiz eventualmente pergunta ao final. Particularmente, eu tenho um posicionamento no processo penal, nos meus processos penais que eu instruo. Eu não produzo prova de ofício e muito menos realizo pergunta, muito eventualmente, muito raro, mas normalmente eu não pergunto às testemunhas. Eu penso que é de interesse de cada parte do Ministério Público ou Defensoria, o defensor do réu, que faça as perguntas às respectivas testemunhas. E eu acho que esse que é o sistema que deve prevalecer no processo penal. Só para complementar uma coisa que eu tinha iniciado a falar, viu Gina? Nesse estudo do CNJ, foi feito também um modelo de resolução, uma proposta de resolução de implantação do juiz de garantias, né, de forma a garantir a autonomia dos tribunais na estruturação e funcionamento do juiz de garantias. Ou seja, meio que quebrou o fundamento principal do fluxo na hora que ele deferiu a liminar do juiz de garantias, né? Então, ele dá, inclusive, várias opções. Especialização por meio de vara das garantias, o núcleo central das garantias, como ocorre às vezes, né? A gente tem, por exemplo, no Ministério Público, a Central de Inquéritos, que são promotores de justiça que atuam somente até a realização da denúncia. Regionalização envolvendo 2 ou mais comarcas ou subseções, em que as comarcas ou subseções vão se substituir umas às outras quando houver necessidade de garantias. E nesse caso, observando critérios geográficos, demográficos e administrativos, rodízio de juízes lotados na mesma comarca ou na mesma subseção, ou então em comarcas ou subseções próximas, mediante uma tabela de designações pré-determinadas, ou seja, havendo boa vontade, existem alternativas para a implantação do juiz de garantias, né? Eu penso dessa forma. E mediante transformação de unidades já existentes. Você não precisa criar novas vagas, ou seja, não vai ter criação de despesa para o Poder Judiciário. Você pode pegar especializar uma vaga, por exemplo, ou transformar uma vaga já existente, né? E transformar ela em uma vaga especializada em juiz de garantias até a fase do recebimento da denúncia, sem que haja aumento de despesa pelo Poder Judiciário. Eu subscrevo integralmente todo o seu pensamento. Inclusive, eu tenho um ponto do juiz de garantias que também quero tocar, mas antes, diante da sua fala, eu sou obrigada a fazer algumas pontuações, porque são constatações empíricas que eu faço na minha vida laboral. Sou defensora pública, então eu faço várias constatações. Aqui uma colega defensora, Marta, está dizendo que precisamos de mais juiz
como você em Pernambuco. Eu ouso dizer que precisamos no Brasil. Porque essa mudança de mentalidade é que vai permitir que um dia tenhamos de verdade um processo penal democrático. Enquanto vigorar uma mentalidade inquisitória, a gente não vai conseguir alcançar um processo penal democrático. E por que eu digo isso? Você bem pontuou. Houve uma mudança com relação ao interrogatório. Interrogatório, justamente por ser um meio de defesa por excelência, com a reforma de 2008, ele tornou-se o último ato processual. A gente estuda isso desde 2008, mas a gente presenciou há menos de um mês nas redes sociais, circulando um vídeo, eu não sei se você viu, João Paulo, esse vídeo, não sei se você assistiu ao vídeo, em que uma juíza, ela negou ao réu o direito de ser interrogado porque ele não queria responder às perguntas da magistrada e não queria responder às perguntas da acusação. Eu não sei se você acompanhou. Ele disse que não acompanhei, não. Vou lhe mandar por WhatsApp, mas não vou mandar hoje não, porque você é capaz até de ter pesadelo. Vou mandar amanhã. A juíza, em 2020, a lei mudou em 2008. Agora, em 2020, sim, ela achou por bem negar ao acusado o direito de ser interrogado, porque ele negou-se a responder às perguntas do magistrado e negou-se a responder às perguntas do procurador da República. E, na ocasião, afirmou que apenas responderia às perguntas formuladas pelo seu defensor. Eu fiquei tão indignada que eu transformei a minha indignação em palavras. Escrevi um artigo que foi publicado no Conjur, eu vou lhe enviar, junto com um vídeo, eu vou lhe enviar o artigo que eu fiz, falando sobre o direito processual fundamental ao silêncio parcial. Isso é um direito tão óbvio, você me falou isso com tanta naturalidade, achando tão óbvio, e quando a gente vai para a prática, a gente ainda encontra, me desculpe a expressão, algumas aberrações inquisitórias. Você pontuou outra mudança que aconteceu em 2008, você disse, mudou a forma de se questionar as testemunhas. E nós sabemos que essa mudança aconteceu em 2008. E eu acreditava que isso era uma mudança que estava sendo implementada sem maiores obstáculos. Pois acredite, João Paulo, aqui em Recife, capital, ano de 2019, eu fui fazer uma audiência numa vara e o juiz achou por bem, quando começou a gravação, ele qualificou a testemunha, nome completo, e começou a perguntar à testemunha. Eu tomei um susto. Eu não sabia mais que isso existia. Por óbvio, eu pedi a palavra, expliquei que consideraria a nulidade, pedi a nulidade e que não poderia começar dessa forma. E, então, ele optou por respeitar a sistemática do artigo 212. Mas eu achava que isso era um fato isolado. Aí eu sou novamente surpreendida com a decisão do STF semana passada. Advogados pedindo nulidade de atos em que o juiz insistem em não respeitar a sistemática do artigo 212. Veja, João Paulo, nós estamos falando de mudanças, teoricamente, acontecidas no ano de 2008. Nós estamos em 2020 e há uma resistência na efetivação dessas mudanças. Por isso que Marta falou, e eu subscrevo o que ela disse, não é aqui para lhe elogiar, não é para lhe babar, isso é uma verdade. Nós precisamos de juiz com essa mentalidade. Eu tenho certeza que inúmeras vezes você faz decretos condenatórios, profere sentenças condenatórias. Sim. Eu tenho certeza absoluta que, se brincar, até a maioria são condenatórias. Mas até para condenar, a gente precisa de um processo penal democrático. Respeitar os direitos e garantias fundamentais do acusado não significa impunidade. Significa tão somente que teremos um processo penal democrático que respeita o sistema acusatório. Ora, quantos juristas entendem que a presunção de inocência é uma posição de vantagem da defesa? A presunção de inocência não é uma posição de vantagem da defesa. A presunção de inocência é uma posição de equilíbrio na relação Estado e jurisdicionado durante o transcorrer do processo penal. O princípio constitucional e convencional da presunção de inocência, ele tem que ser a grande viga mestra
do processo penal nos Estados democráticos de direito. E não é isso que ocorre na prática. Então, me perdoe esse parêntese para esse desabafo, mas é que quando você abriu o questionamento falando, dando exemplos da reforma de 2008, inevitavelmente me veio à mente essa mentalidade inquisitória. Então, é disso que nós estamos falando. É preciso mudar a mentalidade para que a gente consiga um dia a efetivação de um processo penal democrático. E é preciso, sobretudo, entender-se que assegurar os direitos e garantias do acusado não significa, de forma alguma, que a gente está obstacularizando a eficiência da persecução penal. São coisas diferentes. Concordo. Então, vou voltar aqui para o juiz de garantias, que eu acho que eu seria reprovada na redação por fugar o tema. Mas vou voltar aqui. Outro ponto. Mas veja, você me instigou. Você falou aí das reformas de 2008, imediatamente me veio à mente esse vídeo, que não tem nenhum mês, essa decisão do STF, que não tem nenhuma semana. Então, voltando ao juiz de garantias, outra coisa importante também, que eu acho que a gente tem que discorrer um pouco, né? É sobre a competência, né, do juiz de garantias. Sim. O artigo 3º B, ele fala das competências do juiz de garantia, e outra questão que tem causado uma certa celeuma no mundo jurídico, diria a respeito de até onde vai as atribuições do juiz de garantias. Porque a lei, a gente sabe, né, que o juiz de garantias, esse instituto, ele não estava presente no início do projeto Moro, né? Ele não veio do projeto Moro, do projeto... Ele veio, foi um instituto que veio do projeto do novo... No CPP, na verdade, não estava presente lá nas 10 medidas, né, do MPF. Exatamente, ele veio... Abraçou. Exatamente, junto com o projeto do Moro, né? Veio o projeto Alexandre de Moraes, veio algumas disposições do novo Código de Processo Penal. Então, o juiz de garantias, ele é uma ideia que existia lá no projeto de novo Código de Processo Penal. E lá, nesse projeto, o juiz de garantias, ele deveria exercer suas atribuições até o momento do oferecimento da denúncia. O pacote anticrime, ele foi além e determinou o quê? Disciplinou da seguinte forma: o juiz de garantias, ele vai exercer suas atribuições até o momento do recebimento da denúncia. Todavia, o inciso 14, salvo engano, é o inciso 14 do artigo 3º B, ele fala até o recebimento da denúncia nos termos do artigo 399. Ora, o primeiro recebimento da denúncia, ele ocorre nos termos do artigo 396. Findo o recebimento da denúncia, os autos são encaminhados para o réu, para que ele apresente resposta à acusação. Ele pode trazer alguma tese suscitando a possibilidade de uma absolvição sumária. O processo volta para o juiz. Eu entendo que primeiro deve ir para o Ministério Público, né, para o Ministério Público também apresentar as suas contrarrazões ao que disse o réu. E o juiz vai decidir pela possibilidade ou não de absolvição sumária. E só depois vem a decisão do artigo 399. Então, o grande questionamento que está sendo suscitado por muitos doutrinadores é: a competência do juiz de garantias, ela vai até o artigo 396 ou ela vai até o artigo 399? Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa matéria. Eu penso que aí houve uma tecnia, na verdade, né, do legislador, até mesmo porque quando a gente pensa em poder legislativo, a gente tem que ter em mente que eles não têm muito conhecimento jurídico da matéria e muitas vezes acontecem equívocos. Eu acredito que o meu posicionamento é que a competência do juiz de garantias, ele vai até o recebimento da denúncia. Tanto é que logo após ele fala que o juiz da instrução, ele não se vincula ao recebimento da denúncia pelo juiz de garantias. Em tese, ele pode até rejeitar a denúncia, pode desconsiderar o recebimento da denúncia pelo juiz de garantias e dar uma, no caso não vai ser uma decisão, mas vai ser uma sentença rejeitando a denúncia. Então, eu penso que, na minha visão, no meu entender, houve na verdade, um equívoco aí do Poder Legislativo e que, na verdade, eu penso que as atribuições, a competência do juiz de garantias vai até o recebimento da denúncia. Eu concordo com você.
Concordo demais. João Paulo, eu vou lhe passar também a palavra para você fazer algumas considerações, que eu recebi aqui uma mensagem dizendo, um colega Israel, dizendo que quer lhe ouvir, disse que eu falo demais. Então, como eu sei que eu Não, falo demais, eu vou aqui, estou aqui para aprender com você, vou lhe dar a palavra para você levantar mais não, algum ponto que você entende relevante sobre o juiz de garantias. o ensinamento é recíproco numa live, né? Então, e aprendi muito com você. Só para fazer um parêntese e explicar um pouquinho, antes de ser, hoje sou juiz federal em Paulo Afonso, mas antes de ser juiz federal em Paulo Afonso, eu atuei como juiz federal substituto, mas na titularidade plena, na segunda vaga em Salvador, que é uma vaga criminal, tá? E especializada em lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, né? A segunda vaga federal em Salvador está correspondendo mais ou menos não, está correspondendo, por exemplo, à 13ª vaga de Curitiba, tá? E assim, lá na segunda vaga, eu sempre primei pelo respeito às garantias processuais dos réus, né? E muitos advogados, tanto é que quando eu saí de lá eu tive assim uma boa receptividade, tanto pelo MPF como pelos advogados que militavam na vaga, né? E como você falou, você garantir os direitos fundamentais do réu não coloca em risco o bom andamento do processo, muito pelo contrário, os meus processos sempre tramitaram rápido, até porque isso é questão de você designar audiência e fazer audiência. Então, eu sempre designava a audiência de forma rápida e realizava a audiência rápida, sempre primava para que a secretaria andasse de forma rápida. Então, na verdade, uma coisa não se relaciona à outra, o que você tem que fazer é melhorar o funcionamento da própria justiça para que os processos andem de forma mais rápida. Mas só voltando aqui ao juiz de garantias, né, e faltando aí, inclusive, a questão dessa proposta de resolução, só tem uma parte dessa proposta de resolução que eu não acho válida, porque ele diz que o juiz de garantias vai exercer a sua função por mandato, vai fixar mandato, e que ele não pode ser substituído durante o mandato. Eu penso que isso daí viola o princípio da inamovibilidade, o princípio das garantias do juiz. Eu acho que não precisaria estipular mandato. Já que você vai criar uma vaga especializada em juiz de garantias, o juiz que lá exercer suas funções, ele vai ser um juiz efetivado na vaga e não vai ter mandato. Eu acho que só nessa parte daí foi que andou mal a resolução, mas acho que isso daí é uma questão que pode ser facilmente resolvida, né? E ele fala que tem que ser mediante critérios objetivos, né? A designação dos magistrados, que vai ser verificado se o juiz atua em uma vaga criminal, se tem alguma pesquisa acadêmica no direito penal, se tem algum artigo publicado na matéria penal, né? Ele o CNJ escolhe o sistema PJE, mais uma vez, para poder adotar os juiz de garantias. Ele, inclusive, fala que os tribunais que não adotam o PJE, que necessariamente vão ter que adotar em relação à questão do juiz de garantias, né? Ele diz que o plantonista, o juiz plantonista, que muitas vezes o cidadão é preso no fim de semana e eventual pedido de liberdade provisória vai ser considerado como juiz de garantias. Ele fala que o juiz plantonista não ficará vinculado como juiz de garantias nas decisões seguintes, ou seja, o processo vai ser remetido para a vara de garantias, e ele determina que o juiz de garantias, isso daí inclusive já é matéria, inclusive na nova lei de abuso de autoridade, que o juiz de garantias tem a obrigação de preservar a imagem da pessoa presa, né? Eu acho que Foi lá fundamental. atrás, quando o juiz, quando se editou a súmula vinculante da algema, na verdade o que se estava pensando era justamente preservar a imagem da pessoa presa para evitar um pré-julgamento ou antecipação de culpa. Que, infelizmente, quando você coloca isso na imprensa, a pessoa, para a sociedade, já está condenada, né? Então, e sem direito à produção de prova, e é importante que o juiz tenha essa noção e evite que isso aconteça, né? Para evitar também que a pessoa já esteja moralmente condenada pela sociedade. E o pior, né, João Paulo? E essa condenação pela sociedade, nesses casos que você aí muito bem narrou,
elas são condenações tão fortes que nem mesmo uma eventual sentença absolutória é capaz de apagar os efeitos dessa condenação social, porque você vai levar um estigma Sim. de criminoso que nenhuma sentença é capaz de apagar. Tem um caso bem emblemático, que é o caso da Escola Base de São Paulo, em que os donos estavam sendo acusados de molestar sexualmente os alunos, e foi um caso que teve uma grande repercussão na época na imprensa, e posteriormente eles foram absolvidos, mas mesmo assim eles tiveram que fechar a escola, não conseguiram abrir outra escola porque eles estavam estigmatizados, ninguém mais confiava, sempre ficava com a dúvida, né? Eles tiveram graves problemas psicológicos, eles se separaram, quer dizer, uma condenação moral traz grandes consequências. Eu tenho um colega, não é meu amigo, mas eu tenho um colega, foi colega meu de maísta, de colégio, ele estava na Lava Jato, foi preso e depois foi absolvido. Ele foi absolvido. Mas mesmo absolvido, ele perdeu o emprego, ninguém quer contratar, ninguém tem confiança de contratar ele, porque ele está estigmatizado. Como da Lava Jato, ele se separou, ou seja, a gente não tem noção de como uma condenação moral pela sociedade tem causa na vida da pessoa. Pois é. João Paulo, a live está maravilhosa, eu acho que a gente ainda tem muito o que discutir. Penso que a gente conseguiu falar dos pontos principais de juiz de garantias. E eu hoje, por uma coincidência, tenho uma live seguida, que começa daqui a 1 minuto, que eu convido todos a assistir. Joia. Inclusive você, que é com o professor Alexandre de Moraes da Rosa. Ótimo. Quero mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu, um abraço especial para a Roberta Pitanga, que está sempre assistindo as lives, participando. Quero lhe agradecer demais por esse encontro, por esse aprendizado, por essa troca de experiências, troca de ideias, e lhe parabenizar, não apenas por essa, mas por todas as lives que você vem fazendo e eu venho acompanhando, porque, como a gente disse, a gente precisa mudar a mentalidade. E eu penso que a difusão do conhecimento, ela é uma mola propulsora para essa mudança de mentalidade. E você vem fazendo isso, vem divulgando o conhecimento. Muito obrigado, Gina. Eu que agradeço. Realmente foi uma live enriquecedora, aprendi muito com você. E estou aqui à disposição para eventualmente fazer outras lives no futuro próximo. E boa live para daqui a pouco, daqui a 1 minuto. Tá bom, espero todos vocês. Obrigado a todos. Um abraço, boa noite. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu vou gravar, salvar a live no feed. Boa noite. Ótimo, boa noite. Viu? Tchau. Tchau.